rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abrir seus olhos à luz e perdoar-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre companhias espirituais unidas. As pessoas acham que é extremamente fácil ter algum espírito obsessor do lado e qualquer coisa já pode se ter um espírito com uma energia mais baixa ao seu lado e ficam se questionando como se proteger em relação a isso. Filhos, não é fácil assim, não é rápido assim. Para que você tenha uma companhia espiritual ao seu lado de forma constante, principalmente negativa, isso quer dizer que você está tendo já há algum tempo pensamentos negativos, atitudes negativas, quer dizer que essa negatividade, por algum motivo, se tornou uma constante na sua vida. Você começou a vibrar de maneira mais baixa, com muita frequência, e aí sim você atrai espíritos negativos ao seu lado, porque você se conecta a eles. As energias, elas atraem energias semelhantes. Então, se você tem o hábito de ter pensamentos negativos, de ter pensamentos extremamente pessimistas em relação a você, em relação à sua vida, em relação às outras pessoas, se você tem o hábito de reclamar demais das coisas, de acreditar que Deus não está te ajudando, de desejar o mal para outras pessoas, de ficar fomentando no seu coração sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, de rancor, com frequência, isso com certeza vai atrair espíritos que se comportam da mesma forma. E não porque necessariamente eles queiram fazer mal a você, mas é porque eles se afinizaram a você. A sua linha de pensamento, a sua linha de comportamento é a mesma deles. É como se fosse um amigo. Indesejado, mas você buscou por isso. Ao contrário, lógico, de trabalhos que as pessoas podem fazer contra você, mas que também esses espíritos negativos vindos deste trabalho só conseguirão te atingir se você der brecha para isso. Se você não estiver equilibrado emocionalmente, se seus pensamentos não estiverem alinhados com o nosso Pai Criador. O que eu quero dizer, filhos, é que tudo está nas suas mãos. A sua vibração energética está nas suas mãos. As suas companhias espirituais estão nas suas mãos. Como você vai acordar e levar o seu dia está nas suas mãos. Como você vai conduzir a sua encarnação também está nas suas mãos.
Não adianta ficar culpando o plano espiritual, achando que tem um rosto do seu lado, atrasando tudo na sua vida e que você não tem culpa disso. Se esse espírito está ao seu lado, te deixando num local desconfortável, numa situação desconfortável, algo que você está fazendo está fomentando essa permanência desse espírito. Quantos e quantos encarnados vêm até que o Miguel Arcanjo pedir ajuda e nós vemos que estamos extremamente mal acompanhados. Afastamos os espíritos que são com eles, mas se não houver uma mudança de atitude e principalmente uma mudança de pensamento, porque antes de agir você pensa. No pensar, filhos, você já se conecta com outros espíritos. Se não houver essa mudança de postura da sua parte, você põe o pé para fora da casa do Miguel Arcanjo, você já está ali à mercê de outros espíritos negativos, como os que acabaram de ser retirados de você. Porque a sua fé não está adequada, o seu equilíbrio espiritual não está adequado. Então, filhos, eu venho aqui para dizer a vocês, lembrá-los novamente, porque eu repito isso muito nas minhas palestras. Dificuldades vocês vão passar. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês estão aqui para isso. Ninguém está de férias. Esse aqui não é a verdadeira vida de vocês. Vocês vieram para ser interessados, então não é para ser fácil mesmo. Se conscientizem disso, que vocês vão conseguir encarar os problemas de uma forma mais equilibrada. Não adianta reclamar, não adianta ficar jogando energia negativa para fora, porque isso vai retornar para você, vai te afetar e vai te prejudicar muito. E o contrário também é verdadeiro, né, filhos? Toda energia positiva que você emana, ela retorna imediatamente para você. Toda energia positiva que você emana, você atrai espíritos de luz ao seu lado, que vão te ajudar nessa caminhada terrena que é tão difícil. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas atitudes, cuide, filhos, de como você leva a sua vida na constância, ali no dia a dia. É lógico que, vez ou outra, vocês podem se desequilibrar, vocês podem desalinhar, vocês podem ter pensamentos negativos, mas se rapidamente você voltar para o seu equilíbrio, você pedir perdão a Deus pela sua falha e pedir ajuda para de uma outra forma, você vai ter proteção. E espíritos negativos não vão ficar com você, porque o seu livre-arbítrio você está utilizando para melhorar. Se você se conscientiza do seu erro e tenta fazer melhor, você tem a sua proteção garantida. Agora, quando você todos os dias age de forma errada e crê que as outras pessoas ou espíritos são os culpados, você está criando uma bola de neve muito grande na sua vida que vai te afetar de forma muito negativa. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A filosofia de hoje ela foi realizada aqui mesmo no Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema de hoje é Crianças no Centro Espírita. Aqui no Miguel Arcanjo, sempre deixamos claro a importância das crianças estarem aqui presentes com seus familiares. O primeiro motivo é que as crianças possuem uma mediunidade mais aguçada por conta da idade. Elas sentem com mais impacto as energias dos ambientes em que estão inseridas, podendo ter alteração no seu comportamento. Algumas, inclusive, conseguem ver o plano espiritual, possuem vidência e nem sempre conseguem lidar bem com isso, podendo apresentar crises de medo. O segundo motivo é que antes de ser uma criança, é principalmente um espírito, com sua bagagem de vivências, experiências, erro e acertos de encarnações anteriores. Quanto antes a criança começar a ter contato com os ensinamentos de Deus e a proteção e limpeza espiritual proporcionadas por esta casa de oração, com certeza terá impactos positivos na sua rotina. Além disso,
Se a criança levar esses hábitos, essa proximidade com Deus e a espiritualidade de luz para a sua vida adulta, também sentirá os impactos positivos em sua encarnação como um todo. Todos os encarnados estão aqui principalmente para aprender e colocar sempre em prática os ensinamentos de Deus. E quanto antes esse contato começar, melhor para o espírito. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. A gente vê com certa frequência as pessoas terem medo de trazer crianças no centro espírita, como se a energia, os espíritos fossem afetados. As crianças, na verdade, normalmente até uns 6, 7 anos de idade, quando elas ainda estão sendo ligadas ao corpo espiritual, ao corpo físico, elas têm uma mediunidade muito maior que a grande maioria das pessoas. Elas têm uma sensibilidade muito maior. Uma grande maioria dessa idade, elas costumam ter evidência. Então, às vezes, a criança, na verdade, precisa até mais do que o adulto vir na casa. Porque, como a gente sempre fala, energia, pensamentos são energias. E, às vezes, as energias dentro da tua casa não são boas. Os pensamentos não estão bons. E isso também afeta a criança. Isso também envolve o corpo espiritual dela. Então, às vezes, é de grande importância a criança vir no passe. A gente sabe que, às vezes, as crianças têm uma certa dificuldade de ficar escutando palestra, que isso não é bom, às vezes ficam mais agitadas, por isso a gente dá uma prioridade para que elas tomem o passe, mas é uma importância também elas virem. Filhos, às vezes, o ambiente de casa, ele está desequilibrado, muita briga, muita discussão. Às vezes as coisas até começam a se acalmar um pouco, e daí a criança, às vezes, normalmente as menores, bebê, começam a chorar a noite inteira, chora a noite inteira, e o pai e a mãe não sabem o que é. Muitas vezes isso são espíritos que se aproximam dessas crianças. Elas enxergam e começam a chorar. E por que eles fazem isso? Porque às vezes a casa está começando a ficar mais equilibrada e eles não gostam disso, eles vão lá e assustam a criança, porque a criança chorando faz com que as pessoas não consigam dormir direito, e isso às vezes causa briga, discussão, estão cansados, estão mal-humorados. Então às vezes a proteção mesmo precisa até para a criança, mais até para o adulto. Isso tudo, como estava se falando na palestra anterior, dependendo de como está a frequência do pensamento de vocês. Porque não pense que os pensamentos negativos afetam só você, afetam todos os lugares que vocês estão. E a casa, por consequência, é o lugar que mais se acomoda. Então é importante que a criança venha para a casa espírita, é importante que ela tome paz. É importante que ela conheça, quando à medida que for crescendo, conheça alguma coisa sobre uma religião, sobre uma maneira diferente de ver a vida. Não tenham medo nenhum de dar passe em criança, porque as entidades que estão dando passe, elas são especializadas em criança. Elas sabem o tanto de energia que tem que dar, como agir, como tratar uma criança. E as crianças, como foi dito na palestra também, vocês olham uma criança como se começasse agora, só que um espírito que já tem muitas encarnações, já tem todo um histórico atrás, às vezes já vem com dificuldades, às vezes já está com energias negativas em volta dele, e tudo isso auxilia porque vai limpando toda vez que vocês vêm. Afasta espíritos, como foi dito, e os espíritos, eles não afetam só você. Ele afeta todos que estão em volta. E o lar é o lugar mais complicado, porque normalmente no lar a grande maioria de vocês pega um pouco daquele filtro do comportamento social, de tentar manter uma calma, um equilíbrio. Dentro de casa parece que as coisas fluem, principalmente do lado negativo, de uma maneira mais forte. E todas as crianças dentro da casa vão sentir isso.
E às vezes até que elas serem extremamente agitadas, pode ser também em função das energias de dentro da casa, que agita todo mundo, deixa todo mundo mais nervoso, deixa todo mundo às vezes com a paciência no limite, e qualquer coisinha gera problema. Falando de crianças também no centro espírita, às vezes as crianças durante a palestra começam a conversar, a gritar, a brigar, a correr, e tem pessoas que perdem a paciência. Tem pessoas que já falaram para a gente, não devia ter criança aqui, vou ficar correndo, eu não consegui escutar a palestra. Filhos, o que a gente mais fala no Miguel Arcanjo? Vocês estão aqui para aprender a ter paciência, equilíbrio, tolerância. Então, se uma criança está berrando, você já está irritado, como alguns falaram que simplesmente saíram fora e tem uma folha que está tudo ali da palestra, é sinal que ainda o teu aprendizado de equilíbrio, segurança, tolerância, paciência está muito longe de ser satisfatório. A vida, como estava se falando na palestra anterior, ela é uma grande escola, ela está aqui para nos ensinar em todos os lugares. E agora falando do lado dos espíritos, nós às vezes é mais fácil para a gente lidar com crianças gritando, crianças falando, crianças rindo, brincando, do que às vezes os pensamentos de muitos que estão aqui, que nesse momento estão com raiva de alguém, xingando alguém, tão bravo, às vezes está xingando quem está fazendo a palestra, enxerga ele, né? E fica bravo, e está xingando, e está nervoso. Isso emite uma energia negativa, que a gente tem que ficar controlando, não só para afetar essa pessoa clementina, mas todos que estão em volta. E a criança ela não está fazendo aquilo por mal, ela está se divertindo, ou correndo, ou brincando, ou como ela é de se entender que às vezes não tem paciência para ficar meia hora, que é normalmente quando se dura as palestras, sentado ouvindo. Tudo na vida de vocês é lição. E não deixe de trazer crianças para o centro para tomar um passe de vez em quando, com medo que vá alguma coisa acontecer errado com ela. Normalmente os programas maiores ligados a espíritos estão aí fora, estão na própria casa da criança mora, e não dentro do Miguel Arcanjo. Que a paz esteja com todos.